Doutor Daniel Barros está com a gente hoje aqui no Band News Station para falar sobre um alerta importante. A gente está vivendo o Setembro Amarelo, que é justamente o mês em que é falado e é discutido um assunto delicado, mas que é fundamental que seja explorado quando alguém que entende do assunto, como é o caso do doutor Daniel, está falando. É um mês de prevenção ao suicídio. Doutor Daniel, conta para a gente por que é preciso falar sobre esse assunto. Doutor, bom dia. Bom dia, Barão. Bom dia, Roberta. Bom dia aos ouvintes. Setembro é o mês que a gente para falar sobre essa questão, que é uma questão muito importante, que é a questão do suicídio. Tem vários aspectos que são importantes da gente falar, Barão. Principalmente a gente trazer para a consciência das pessoas que este problema existe, mas a nossa proposta nos últimos anos tem sido muito mais focar na vida do que no próprio suicídio, né? Porque o que impede a pessoa de atentar contra a própria vida? O que impede a pessoa de cometer um ato desse, de não ver mais saída? É justamente ela se sentir esperançosa. Ela sentir que existe um caminho, que existem alternativas, que a situação está ruim, mas talvez não esteja tão ruim, dê para suportar, ou que se é uma situação insuportável mesmo, é uma situação que desse jeito não dá para continuar, que pelo menos ela tem uma esperança de que isso vai se resolver daqui a pouco, mais para frente. Então, o amparo social, a rede de proteção para essas pessoas, né? Para essas pessoas não, né? Para todo mundo. A nossa conexão com as pessoas, o combate à solidão, né? Ao isolamento das pessoas, para elas se sentirem inseridas na comunidade, fazendo parte de uma rede. Claro que também oferecendo, Barão, a possibilidade de a pessoa se tratar se ela tiver um problema. Porque muitas vezes o que está trazendo para a pessoa essa sensação de falta de esperança, de falta de saída, é o fato de ela estar deprimida, por exemplo, de ela estar com algum transtorno mental que faz com que a sua perspectiva fique mais negativa, fique extremamente negativa. Então, a gente fazer o que a gente faz aqui no Humanamente, combatendo o estigma com relação ao tratamento psiquiátrico, ao tratamento psicológico, estimulando as pessoas que busquem um profissional se tiverem dúvida. Puxa, eu não sei se eu estou bem ou não, eu não sei se eu estou deprimido, eu não sei se essa tristeza aqui é depressão, eu não sei se esse exagero que eu estou fazendo na bebida aqui, se isso é alcoolismo ou não. Poxa, então na dúvida, procura alguém. Procura um tratamento, né? A gente nunca fica com a dúvida se a gente está com o braço quebrado ou não. Você olha para o braço e fala assim, nossa, está inchado, está doendo. Eu não sei se está quebrado ou não, vou aguentar mais um pouco. Não, se tem dúvida se está com o braço quebrado, você vai atrás, né? E tira essa dúvida. Então, esse combate ao estigma para que as pessoas busquem o tratamento, busquem uma ajuda, pode ser inicialmente com um psicólogo, com um clínico geral, com um médico de família, ou se você já tem possibilidade com um psiquiatra de uma vez, mas combater o estigma e fazer com que as pessoas tratem do sofrimento antes que aquela coisa cresça, né? Antes que isso saia do controle e leve a pessoa a essa sensação de desesperança. Eu acho que Setembro Amarelo tem muito a ver com isso, sabe, Barão? De a gente estimular as pessoas a levar a sério o sofrimento e intervir, buscar intervenções para que o sofrimento não cresça, para que a gente promova a vida, né? Porque trazer essa ideia de que a vida vale mais, de que a morte não é uma saída, eu acho que é a melhor maneira de a gente prevenir o suicídio. E muita gente, até alguns ouvintes estão escrevendo, doutor, falando que esse assunto veio mais à tona depois da pandemia, esse tipo de discussão surgiu cada vez mais frequente, mas a gente tem números positivos em relação a isso, considerando o mundo todo, né, doutor? Isso é muito curioso, viu, Roberta? Porque quando a gente pensa no mundo, a taxa de suicídio cai. A taxa de suicídio tem diminuído no mundo como um todo. A gente fala sempre do aumento do suicídio no Brasil, e é algo preocupante, a gente tem que ficar alerta com relação a isso, e também no país que mais gera dados sobre saúde, que são os Estados Unidos, também aumenta o número de suicídio, mas no mundo, de forma geral, tem diminuído. Na maioria dos países tem diminuído. E eu acho que essa também é uma questão para a gente levar em conta, né? Para a gente entender as nossas particularidades. O que está levando a nossa população a esse sofrimento que se traduz
em taxas maiores de suicídio. Se a gente tivesse alguma dúvida que a nossa população é mais sofrida do que a população mundial em geral, bom, pelo menos um índice a gente tem, né? A gente tem esse índice crescente de suicídios. Então, mais uma coisa para a gente pensar nesse mês. Quais são os fatores que estão levando a nossa população a ficar tão sofrida assim? E o que a gente pode fazer para diminuir esse sofrimento? Como que a gente pode atuar? E aí é papel de todo mundo, né, Alberta? São os colunistas de economia, os colunistas de política, os colunistas de família, até dos pets. Tudo que a gente tem aqui ao nosso alcance para diminuir o sofrimento, a gente tem que colocar em prática, porque assim, de fato, a gente vai conseguir diminuir a taxa de suicídio. Bom, para a gente... Doutor, desculpa, Barão. Imagina, doutor, como o senhor começou falando lá atrás, né, nem todo mundo tem acesso a um psiquiatra, né? Essa é uma realidade, não é só uma realidade brasileira, aqui nos Estados Unidos também nem todo mundo tem grana para pagar um profissional, digamos, especialista no assunto. O senhor falou também que muitas vezes pessoas próximas, familiares, amigos, conseguem identificar que a pessoa não está bem. Pessoas próximas conseguem, de alguma forma, ajudar ou precisa realmente de um trabalho de um profissional, eventualmente com medicamento, com terapia, ou quem está ao lado, de alguma forma, pode estender o braço, estender a mão, o que é possível fazer de forma, digamos, emergencial, sabendo que alguém que está pertinho não está legal. Muito bem, Barão. De fato, a gente não só pode, como a gente deve estender a mão para as pessoas. Aqui só tem dois lados, né? Um alerta que eu queria fazer, porque às vezes alguém que está ouvindo passou por uma situação como essa, perdeu alguém para o suicídio, ou alguém que teve uma tentativa, não morreu, mas teve uma tentativa de suicídio, a pessoa pode começar a se sentir culpada. Puxa, então, será que eu não estendi a mão? Será que foi falha minha? A primeira coisa que eu quero dizer é que não foi. Né? O suicídio não é culpa sua e não é culpa de alguém que foi que não estendeu a mão, não é isso. Mas, de fato, se nós estamos perto de pessoas, se nós vemos gente que está em sofrimento, que está diferente, que não está legal, eventualmente essa pessoa não está doente. Porque se a pessoa está doente, a gente tem que fazer o que precisar fazer para levar a pessoa para o médico. Nem que seja, como eu falei, pode ser o clínico geral do posto de saúde médico de família, ele está capacitado para dar um atendimento inicial para depressão, por exemplo. Mas a pessoa pode estar sofrendo, ela não está doente ainda. E o que a gente quer quando a gente está sofrendo? A gente quer sentir que a gente está amparado. A gente quer sentir que a gente não está sozinho. Então, acho que esse é um papel um pouco de todos nós, né? Estender a mão e mostrar para as pessoas que elas não estão sozinhas.